Pai! Que prazer te conhecer, Acabe. E seja muito bem-vindo de volta a mais um resumo do canal. Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lilian e trago todos os resumos da sua novela, da sua série bíblica favorita. E hoje estamos aqui com o episódio 12 de Reis à Esperança. Então, sem demora, já deixa seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E feito isso, vem comigo, bora pro resumo. O justo será lembrado sempre, ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos 112, do 6 ao 7. O episódio começa com a luta entre Onri e Etibaal. Enquanto os dois estão na arena com todas as suas forças, Jezabel torce pela vitória do pai, mas ao final da competição, a vitória de Onri. Ao se levantarem, Onri comemora sua vitória e é aplaudido por todos ali. Uma das sacerdotisas ali presente premia Onri com uma medalha de ouro, que ele beija e comemora mais uma vez. Etibaal brinca com Onri, dizendo que ele vai pagar, pois justo ali naquele dia ele levou a sua filha e o leva para apresentá-la a Jezabel. Que honra conhecer um homem mais valente que meu pai, e Jezabel arrancando os sorrisos de Onri e Etibaal. A jovem o cumprimenta lhe dando um beijo no rosto, diz que é um prazer e que se chama Jezabel. O beijo deixa Onri sem graça e seu pai diz que os israelitas não estão acostumados a esse tipo de cumprimento. Jezabel então pede desculpas, mas diz que achou que ele merecia uma demonstração de sua admiração. E Onri sorri novamente e diz que é um prazer conhecê-la. Enquanto estão ali conversando, eles falam sobre Onri, que também tem uma filha. E Etibaal dá a ideia das meninas se conhecerem, quem sabe não se tornam amigas. É nesse momento que Acabe chega e chama por seu pai. Jezabel se vira para olhar de onde vem a voz, e ao fitar a figura de Acabe, seus olhos fixam nele, e ali não tem mais ninguém, nem som, lutas, fogo ou vento, apenas ele, Acabe. Pai! Etibaal estranha, diz que ele não falou nada sobre filho, mas Onri diz ser uma longa história e vai ver então o que Acabe quer. E quando Onri está saindo, Jezabel segura Onri pelo braço e pergunta se ele não vai apresentá-lo. O que você está fazendo aqui? Desculpa ter vindo aqui assim, mas... Eu não queria te atrapalhar. O senhor... Deixa eu te apresentar. Esse é Etibaal e sua filha, Jezabel. Que prazer te conhecer, Acabe. Jezabel diz que é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele também luta como Onri. Mas Etibaal não espera Acabe responder. Diz que vão sair para deixá-los conversar em paz. Mas antes de saírem, Acabe também fica com os olhos fixos em Jezabel. Onri então pergunta o que aconteceu e Acabe diz que é sua mãe e que Onri precisa ir com ele. Em Jerusalém está Jeú diante do templo. Um pequeno spoiler aqui para quem não sabe, esse é Jeú, o profeta que irá até Baasa profetizar a sua morte. Então, minhas estrelas, a derrocada de Baasa e de seu reinado está próxima. Ali, enquanto Jeú olha e observa, seu pai Hanani se aproxima perguntando se ele está falando com Deus, e Jeú diz o quanto é bom ficar ali. Ele tem uma curiosidade, quer saber como faz para ouvir a voz de Deus, e Hanani responde que é através da palavra dele. Basta estar atento para ouvi-la e ser humilde para fazer aquilo que ele espera. Mas Jeú quer saber, assim como foi com Azarias, quando Deus falou com ele para levar as palavras ao rei no passado. Como acontece? E Hanani diz que essas coisas é Deus quem sabe, pois ele escolhe algumas pessoas para determinadas missões. E Jeú então fica preocupado se será escolhido. Mas Hanani acalma o filho, dizendo que só dele ter esse desejo genuíno no coração em fazer a vontade de Deus, já mostra que ele é um escolhido. Na cena seguinte, Azuba, dormindo, começa a sentir algumas dores, muda de posição com incômodo e diz para si mesmo que não é nada, é apenas o bebê se mexendo. Porém, ela continua a sentir um desconforto. É quando chega um momento que ela não aguenta e grita de muita dor. Então a cena corta para ela acordando de um pesadelo. Asa fica preocupado com ela, pergunta se ela está bem. E ela começa a chorar. Diz que fica tendo esses sonhos. Eles parecem tão reais que ela irá perder o bebê. Asa beija, abraça e conforta ela ao máximo que pode,
diz que ela sonha com isso porque ela está muito preocupada. Ela diz a ele que não entende, pois a gravidez de Josafá foi muito tranquila, mas agora ela não sabe porque não consegue mais. Asa, como bom marido que é, acalma Zuba quando ela pede perdão por não segurar os bebês. Diz para ela não ficar pensando nisso, que nada do que aconteceu é culpa dela. Pede que ela tente descansar e ficar tranquila. A cena corta para Onri, que chega juntamente com Acabe na casa de Efá. Ela parece que já se acalmou e está dormindo, mas Acabe conta a história de tudo que aconteceu quando encontrou ela. Pensou que só tivesse bêbada, mas ela disse que a envenenaram. Então Onri, para verificar se está tudo bem, chama e acorda Efá, que fica muito feliz ao vê-lo, mas ao tentar se levantar passa um pouco mal. Acabe diz que ela pediu para chamar Onri, mas ela diz não se lembrar. Acabe dá uma bronca na mãe, pergunta por que ela bebeu de novo, mas Efá o manda ficar quieto e não falar o que ele não sabe. E Acabe a acusa de querer esconder sua bebedice e que Onri tem o direito de saber que ela anda bebendo. Efá então diz que não é bem assim, que colocaram alguma coisa em sua bebida. Onri não tem muita paciência com ela. Pergunta o que ela está sentindo e ao falar que está com muita dor de cabeça, faz drama. Diz que acha que vai morrer, mas Onri só pede que Acabe traga alguma infusão para ela. Quando ela vê que ele vai sair e ir embora, ela até tenta chamar por ele, mas em vão. Enquanto Onri sai do quarto, ele se depara com Tibni chegando em casa com uma prostituta. Tem uma certa tensão ali, e Tibni manda que a mulher espere lá fora. E ao sair, ele pergunta a Onri o que ele está fazendo ali. Onri fica por um segundo sem saber o que falar, mas diz que Efá não está bem, e Tibni pergunta o que ele tem a ver com isso. Mas Acabe chega nessa hora e já fala o óbvio, que tenho certeza que todo mundo imagina. Eu que chamei ele, já que não te achei em lugar nenhum. Mas Tibni diz que não precisava incomodar o Onri. Eles têm o Eli, servos existem para isso. Acabe diz que Eli não sabia o que fazer. Então Acabe foi até Siloé para ver se tinha alguma erva para ajudar Efá, diz Onri. E Tibni pergunta mais uma vez, e cadê a Siloé? Por que ela não veio? Onri diz que ela ficou com a Dina, e ele veio para ajudar. Tibni acaba acreditando. Olha, mas é tapado mesmo. Gente, é uma mentira atrás da outra. Eu fiquei tipo, cadê o desconfiômetro desse cara? Logo pela manhã em Jerusalém, aos portões da cidade chegam alguns viajantes e os guardas chamam a atenção deles, querem saber quem são e de onde vêm. O homem que responde é um tanto agressivo em sua fala, diz que estão vindo de Megido e exigem uma audiência com o rei naquele momento. Eles são muitos e estão feridos. Um dos soldados vai falar com eles, dizendo que o rei deles é Baasa, mas um dos homens diz que Baasa não tem a ver com a queixa deles. Eles são os criadores dos esquecidos estábulos do rei Salomão e querem saber quem é que vai arcar com o prejuízo do deslizamento de terra que teve por lá. O soldado diz que não tem como liberar a entrada de todos, pede que acampem ali e escolhem ali 3 pessoas para falar com o rei. Na cena seguinte, Efá e Acabe tomam seu desjejum. E ele, preocupado com a mãe, pergunta se ela melhorou. Ela diz que sim com a cabeça, mas começa a chorar. E Acabe pergunta o que foi. Acho que eu nasci para sofrer. Não. A senhora escolhe sofrer. Chega dessa obsessão pelo meu pai. Esquece isso. Mãe, tenta se acertar com o Tibni. Não dá. Acabe, ele me odeia. Tá na cara dele que ele ainda é completamente apaixonado pela senhora. No Reino do Norte, Baasa se encontra com Zinri, pergunta como estão os preparativos para a festa da colheita. Está tudo indo bem conforme Zinri o informa, mas Baasa não está contente. Zinri disse isso também em tudo o que fizeram para o povo não sair dali e ir para Jerusalém. E nada deu certo, mas Zinri é confiante e diz que dessa vez tudo dará certo. Mas seja lá o que for que Baasa está tramando contra Asa, nosso querido rei só sabe apenas confiar no Senhor. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com integridade. No pátio do palácio, os viajantes conversam com alguns administradores, que dizem que não é assim que funciona. Eles têm que marcar uma audiência com o rei antes de irem ali. Em lá até intercede por eles, dizendo que talvez, se o rei souber do caso deles, mande chamá-los. Mas Efrata é firme, diz que não, e que se fizerem isso, as pessoas irão ali como bem entenderem. E não é assim que a coisa funciona.
Os viajantes dizem então que se ele não atender, só vai ficar confirmado o que falam do rei Asa para aqueles lados. E nesse momento, Asa se aproxima e pergunta o que falam por lá. A mulher diz que o rei precisa ouvi-los, e quando Efrata diz que estavam explicando como funciona, Asa o interrompe e manda que os deixem entrar, que ele irá ao templo, mas voltará para atendê-los. E manda que avise aos oficiais que qualquer pessoa que for falar com ele deve ser informado. É Asa se impondo, meu povo. E quando ele resolve fazer isso, ninguém muda a decisão dele. E isso é ótimo, eu amo quando ele faz isso. Pena que não vai ser tão bom para ele agir assim quando for mais para frente. Longe dali, Siloé encontra Tibni pelas ruas, chama por ele e pergunta se está tudo bem. Ele diz que sim e pede desculpas por Acabe incomodá-la tão tarde e agradece pelas ervas que ela mandou para Efá. E Siloé fica confusa e ele ainda agradece a infusão que mandou pelo Onri. E Siloé, ainda confusa, não diz nada e Tibni sai ao ser chamado por alguém. No campo de treinamento, Adina e Malquiel lutam avidamente e ali é nítido que um quer vencer o outro e não poupam forças. Malquiel mostra que não aceita perder de jeito nenhum e quando Adina pensa que se deu bem, Malquiel a empurra, fazendo-a cair no chão. Ela olha para ele brava, mas ele estende a mão para levantá-la e ela aceita. Quando Adina se levanta, Malquiel a encara e esse olhar já mostra que teremos um par para Adina, já que Acabe, que acabou de chegar ali, não pode tê-la. Só que Acabe, percebendo o interesse de Malquiel em Adina, trata de se perguntar o que está acontecendo ali. Claro, em tom de ciúmes. Talvez ciúmes de irmão, talvez ciúmes porque Acabe vai acabar perdendo o espaço na vida de Adina, ou será que mesmo sendo irmão, ele gosta dela? Vejamos a cena. O que tá acontecendo aqui? Eu perguntei o que vocês estavam fazendo. O Henri já não falou que não é pra você ficar vindo aqui, Adina. E desde quando você se importa, Acabe? Vai pra casa, Adina. Você pode me explicar o que você tem? Nada. A gente tava lutando, Acabe. Eu vi como ele te olha. E daí? E daí que... Não é porque você não gosta de mim que ninguém vai gostar. Na sala do trono, em Jerusalém, Asa conversa com os viajantes que vieram de Megido, que falam sobre a situação que está lá. Com as chuvas que vieram, eles perderam tudo. Asa diz que não sabia de nada e que nem mesmo sobre esses estábulos ele sabia, e que se soubesse, ele já teria enviado recursos antes. Um dos homens diz que falaram com a rainha Maarca, mas ela não deu a devida importância. Asa diz que irá enviar as provisões necessárias para supri-los e pede que todos eles que vieram fiquem na hospedaria enquanto estiverem em Jerusalém, e será por conta do reino. Mais tarde, na casa de Onri e Siloé, os dois estão à mesa. Onri está de cara fechada e Siloé puxa a conversa, perguntando se foi tudo bem no dia anterior. Ele diz que sim, e ao se levantar, ela ainda diz que gosta muito quando ele chega cedo em casa, e ficam conversando ali. Mas ele nada fala sobre ter ido à casa de Efá, que é o que acredito que ela quer ouvir. Mas no fim, quando ele decide ir para o quarto, ela pede que ele espere e pergunta a ele quando é que ele iria contar que ele foi na casa de Efá na noite anterior. Gente, a Siloé, ela não gritou, ela não brigou, ela esperou. Com toda a paciência do mundo e com carinho, ela fez essa pergunta para o... Acho que ele ficou tenso por causa disso, porque depois da pergunta dá para perceber a tensão nos olhos dele. Acredito que se ela tivesse armado um barraco, para ele teria sido muito melhor, porque a mulher mansinha assim, já sabendo da situação, está preparada para tudo. E você o que acha? Deixa aqui nos comentários. E agora quero saber se você já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Se não, deixa seu like, se inscreve aí, dá essa forcinha pra gente. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a crescer, para fazer mais e melhor para você. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!